boa noite, linha de 5 começando. Você tá ouvindo essa musiquinha, né? Tava com saudade dessa música. Pois é, a Champions League está de volta. Sexta-feira ela volta com tudo, e num formato diferente, jogos únicos. Parece que realmente essa Champions o bicho vai pegar. Bom, eu tô aqui com o Felipe Hoffmann, com o Bruno Oric. Rafa de volta, bem-vindo de volta depois da ausência dele. E eu também estou aqui com o Lucas Leal, os craques do Linha de 5 de sempre. E hoje eu quero começar de uma forma diferente. Eu quero começar com o Hoffmann. Hoffmann, qual é o seu destaque aí para esses jogos da Champions? O principal destaque vai para o jogo entre o PSG, que por acaso é a camisa que eu estou usando hoje, e a Atalanta. Para mim é disparado o jogo mais interessante desses jogos que ainda vão ser das quartas e também das oitavas, que ainda tem que ser terminado. Para mim é o jogo mais interessante pela proposta da Atalanta e pelo PSG também, do Neymar, e toda essa expectativa de finalmente ganhar a Champions. A gente vai falar muito ainda sobre o Neymar e essa caminhada rumo ao título da Champions League com o PSG, quem sabe o primeiro aí do craque. Bruno, boa noite, quais são os destaques? Boa noite, o meu destaque vai para o jogo Real Madrid e Manchester City. O Manchester que venceu fora de casa por 2-1, mas o Real Madrid que vem embalado, venceu o Campeonato Espanhol muito bem pós-pandemia, Vinícius Júnior jogando muito bem, Benzema tendo uma temporada incrível, então tem tudo para ser um jogo muito bom, e o Real Madrid ainda não está morto, não pode nunca duvidar do Real Madrid na Champions League, então o meu destaque fica para esse jogo. Eu me lembro muito quando a gente comentou aqui o Campeonato Paulista, o Leal chegou a falar que a parada tinha feito muito bem para o Corinthians. E eu acho que se um time se beneficiou dessa parada foi o Real Madrid. Voltou com tudo, ganhou o Campeonato Espanhol e tem tudo para tentar fazer frente aí para o Manchester City, que não voltou da mesma forma assim da parada da pandemia. Acho que estava ali até melhor. Não que não tenha voltado mal, mas a gente ainda vai falar muito sobre esse jogo aí que também promete. Rafa, bem-vindo de volta. Seu destaque? Meu destaque é o Bayern de Munique. Tem que ser o Bayern de Munique, já está bem adiantado, mas sempre ver o Bayern de Munique é uma honra ver o Bayern de Munique jogando tão bem como estão jogando. Não é à toa, eu tô aqui com a camisa do Bayern. O Bayern, para mim, Rafa, também é o favorito para conquistar essa Champions. Lewandowski, se tivéssemos a bola de ouro, a gente ainda está sabendo se vai ter o The Best, mas se tivéssemos a bola de ouro, com certeza concorreria. Ele aí que acabou perdendo a chuteira de ouro para o Immobile nessa reta final, mas o campeonato italiano até tem mais jogos que o alemão. Então o Lewandowski ali, podem ter pessoas que até consideram ele como uma chuteira de ouro. Mas estou nessa aí também, Rafa. Acho que o Bayern pode conquistar mais uma Champions. Léo, finalmente você, quais são os seus destaques aí? Bom, eu vou falar agora um jogo que ninguém lembrou, né? O jogo do papai Cristiano Ronaldo, Juventus e Lyon, né, cara? É um jogo que tem tudo para ser muito interessante, até porque o primeiro confronto deixou aberto, e agora nessa volta a gente vai ter o Lyon, que já tá meio mordido, né, pelo Campeonato Francês ter sido acabado precocemente, e a Juventus, né, o Cristiano Ronaldo mais uma vez querendo ganhar mais uma Champions, querendo ser artilheiro de novo. Ele que sempre brilha nesse torneio, então acho que para mim o confronto mais interessante é o da Juventus contra o Lyon. Se ninguém falou do Cristiano, acho que também ninguém falou do Messi também, né? Tem a Napoli com o Barcelona, tem muito jogo, né, Pedrinho? Toca daí. Pois é, tem muito jogo e o Rafa lembra bem, a gente nem falou do Messi. Mas aí que você falando da Juventus, vale lembrar que a Juventus perdeu o primeiro jogo na França pro Lyon e aí vai tentar reverter o resultado para se classificar para as quartas de final, né? A gente tem que lembrar aqui que a gente ainda tem jogos das oitavas de final, jogos da volta das oitavas de final a serem realizados, e do outro lado do chaveamento a gente tem já os confrontos definidos das quartas de final. Outro jogo que a gente acabou não falando é o confronto entre Atlético de Madrid e Leipzig, né? Aí eu vejo um Leipzig um pouco mais enfraquecido, principalmente com a perda do Timo Werner, do Chelsea, mas a gente também ainda vai comentar esse confronto. Bom, eu vou começar aqui quase na ordem, né? Eu quero começar com o Hoffmann falando do PSG, porque a gente tem um personagem à parte nesse jogo, que é o Neymar. O PSG ele vem com uns desfalques para esse jogo. O Mbappé se machucou, e ali é um cara que divide o protagonismo com o Neymar, no Paris Saint-Germain, ele não vai jogar, está fora. Então eu vejo muita responsabilidade para cima do Neymar nesse confronto aí, Hoffmann.
que pega a Atalanta, que é uma equipe sensação dessa temporada. Eu acho que a Atalanta é a equipe sensação dessa temporada. Bom, Pedro, eu acho que a responsabilidade para o Neymar, ele já mostrou várias vezes que ele tem condição de resolver jogos sozinho. Só que eu acho que dessa vez não vai ser o suficiente. Para mim, a Atalanta é a favorita. Eu acho que a Atalanta vai passar pelo PSG, inclusive, por conta de fatores muito... Por conta do ataque vai ser difícil, porque o Di Maria também não joga, que ele está suspenso. Aí vai ficar ainda mais concentrado no Neymar, que vai ter que fazer jogadas. Ele não vai jogar como camisa 10, por conta da ausência do Mbappé. Ele já está jogando mais deslocado pela esquerda, com um pouco uma movimentação mais liberada também, mas não como aquele camisa 10 que ele estava jogando antes, estava jogando muito. E o Icardi também, que estava fazendo gol, jogando muito bem, desde que voltou da pandemia, da pausa, tá uma coisa surreal. Os gols que ele vem perdendo são coisas assim que você não perderia uma pelada, e se você perdesse, tomaria uma bronca dos seus amigos. É uma coisa impressionante como ele voltou mal. E a Atalanta é um time muito legal de ver. É um time muito interessante de ver. Até os zagueiros estão no ataque. É um time que funciona de uma maneira muito legal, essa questão de não ter exatamente uma filosofia de jogo de ataque, ataque, ataque. Os jogadores muito interessantes. Também tem um desfalque importante. O Ilicic não vai jogar por conta de problemas pessoais. Ele já voltou para o país dele e tudo. Mas ainda assim, tem Papu Gomes, tem o Zapata, que está fazendo muito jogo essa temporada. O Malinovski, que também está jogando muito bem. E a Atalanta deu uma grande demonstração de força recentemente no campeonato italiano. Acabou empatando com a Juventus em 2-2, num jogo que foi superior durante muito tempo. Os 2 gols da Juventus foram de pênalti, em lances de mão, que eram pênalti, mas é casualidade. A Atalanta foi melhor jogando em Juventus, em Turim. E para mim, ele demonstrou um futebol muito, muito forte. E eu tenho sérias dúvidas por conta do sistema defensivo do PSG. O Navas é um grande goleiro, mas os laterais, não sei não. O Kurzawa não vai jogar também, que ele sentiu problema muscular. A zaga parece ser forte também, mas o Tuchel já está pensando em colocar o Marquinhos de volante também. Eu acho que são muitos problemas e a ausência do Mbappé pesa muito. Porque nesse jogo, com a presença do Mbappé, era algo muito fácil de se imaginar uma trocação franca. Um jogo de vários gols, 2 times que buscam um ataque. Só que eu já tenho minhas dúvidas se o PSG vai conseguir fazer esse jogo de igual para igual com a Atalanta por conta desses desfalques que a gente acabou de falar. Então, para mim, a Atalanta é a favorita e vai ser uma coroação do trabalho do técnico da Atalanta, porque o futebol deles é muito legal. São 98 gols no campeonato italiano, com um time muito, muito barato, poucos nomes conhecidos. E é um trabalho muito legal. E eu acho que o PSG, por conta das ausências, e o peso em cima do Neymar vai ser muito grande. E eu não sei se ele vai conseguir. Ele pode até fazer gol, mas a questão é que eu não consigo ver a Atalanta fazendo só um gol no PSG com tantos desfalques. É isso que eu ia lembrar, Hoffman. A Atalanta é uma máquina de fazer gols. A parada não foi problema para o time, voltaram em alto nível. Então, realmente, é um time que vai dar trabalho. Eu vou discordar de você que eu ainda acho que o PSG passa, mas eu acho que vamos justificar aqui pelo formato até do jogo único. Eu acho que o jogo único ele dá muito espaço para zebras, mas ele também dá muito espaço para o brilho individual. Então, eu acho que o Neymar é aquele jogador que, em um lampejo, ele decide um jogo e classifica a sua equipe. O PSG ganhou a Copa da França, inclusive, com o gol dele. Foi 1-0, o PSG não jogou bem. Então, e ele acabou fazendo gol, tudo bem, um lance ali de rebote, mas foi o melhor jogador em campo para mim. E, enfim, o PSG acabou levantando a taça. Mas eu concordo com você que, no conjunto, eu vejo a Atalanta um pouco mais preparada. O PSG já foi mais time do que é hoje. Mas é porque a Atalanta tem uma sequência de jogos melhor, porque tem jogado o Campeonato Italiano com quarta e domingo. A sequência, o ritmo de jogo vai fazer diferença. O PSG tem jogado vários amistosos, jogou esses 2 jogos de finais de Copas aí meio mais ou menos, por conta de medo de lesão, de jogadores se poupando também para a Champions, e nos 2 jogos que eram para valer mesmo, não apresentou um bom futebol. Então fica difícil, pelo menos para esse momento pós-pandemia, de apontar o PSG como favorito para mim. Mas é como você disse, o Neymar também pode decidir. Mas eu acho que no conjunto da obra, por todos os fatores que estão envolvendo o jogo, a Atalanta é a favorita. Eu concordo com você, mas nessa questão do time mais completo, mas eu ainda vejo aí o PSG passando. Bom, vamos ver, né? Eu queria agora falar sobre o outro jogo da chave, que é o jogo entre Atlético de Madrid e Leipzig, dar uma passada por ele, porque ele faz parte de um chaveamento que dali vai sair um finalista que pode ser campeão inédito, né? O Atlético de Madrid aí em busca finalmente da sua primeira Champions, depois de ser vice para o Real Madrid, bater na trave aí 2 vezes.
Então, o Atlético de Madrid ainda tenta, mas levantar esse caneco aí da Champions League. E o Leipzig, que acabou perdendo muito o seu protagonismo por causa da saída do Timo Werner, que deixou o time, foi para o Chelsea, lembrando que ele não joga essa Champions pelo Chelsea, a gente ainda vai falar do jogo do Chelsea contra o Bayern, mas o Timo Werner não joga pelo Chelsea, ele só saiu e deixou o time. O que, Bruno, eu acho que acabou um pouco frustrando os torcedores do Leipzig, que pelo menos tentavam contar com o seu atacante, seu principal jogador, diria, para pelo menos nessa reta final da Champions. É isso aí. E foi uma decisão até um tanto quanto estranha, né? Porque não é um jogador sem história no Leipzig. O Timo Werner está lá já, se não me engano, há 4 temporadas. Cresceu no Leipzig, teve a carreira que explodiu na carreira no Leipzig. Então, eu achei até um pouco de ingratidão dele. Podia chegar no Chelsea depois. É claro, é ruim para o jogador novo perder a pré-temporada. É importante para ele no Chelsea, esse momento que ele já está treinando no Chelsea, inclusive, mas eu achei um pouco de ingratidão até porque é aquilo, o Leipzig já está nas quartas de final. O Leipzig está a 3 jogos de ser campeão. Ele está a 3 jogos de ser campeão. Como numa Champions League normal, é como se ele estivesse na semifinal. E na semifinal o time está a 3 jogos de ser campeão. O Leipzig está a 3 jogos de ser campeão. Ele enfrenta o Atlético de Madrid, caso passe, ele enfrenta PSG ou Atalanta, e aí depois da final. Tudo e jogos únicos, ou seja, tudo pode acontecer. O time poderia muito bem, ainda pode, né? Tudo pode acontecer, mas sem o Timo Werner fica bem difícil, é bem improvável que passe do Atlético de Madrid. Honestamente, vai ser uma surpresa se conseguir passar pelo Atlético de Madrid, mas com o Timo Werner seria bem diferente. É um centroavante com uma quantidade de gols muito alta, que agrega também, não é só fazedor de gols, se movimenta muito, cai pela direita. Ele realmente é um dos melhores atacantes do mundo hoje. Foi o vice-artilheiro do campeonato alemão. Se eu não me engano, ficou em 5º na chuteira de ouro, 5º ou 4º na chuteira de ouro. Ou seja, teve uma ótima temporada. Vai fazer muita falta. O Atlético de Madrid entra bem favorito para o jogo contra o Leipzig. Apesar desse ano eu não achar que o Atlético de Madrid está tão bem quanto em outras temporadas, nesse jogo ele entra bem favorito. E agora também, só dando um pitacozinho no jogo do PSG, eu concordo com o Hoffman que a Atalanta entra favorita. E eu ainda falo por um motivo, a lesão do Mbappé, obviamente, e do Di Maria, e o fato da Atalanta estar jogando, o PSG não. Os 2 jogos eu não tenho como julgar muito as atuações do PSG, até porque o primeiro jogo, o Saint-Étienne, apelou muito para as faltas, então eu vi o Neymar, por exemplo, não indo em dividida porque tinha muita chance de se lesionar, que nem aconteceu com o Mbappé. Eu vi, então, o Neymar fugindo muito dessas jogadas. Jogou muito bem o Neymar, deu vários passes, mas não sendo o Neymar que a gente conhece. E eu concordo com o que ele fez. Eu acho que ele fez mais do que certo naquele jogo de não entrar em certas divididas, porque era uma final da Copa da França. Champions League está logo aí, que é o que realmente importa. Mas não dá para jogar muito o PSG por esses jogos. Só que é aquilo, o time vai ficar muito dependente do Neymar. O fato de Di Maria não jogar pesa muito. Então, um fator que para mim vai ser o diferencial nesse jogo é o Icardi. Se ele voltar a ser o Icardi dos bons tempos dele, aí eu acho que o PSG tem tudo para até passar pela Atalanta, ou o Icardi e Neymar. Mas se o Icardi for o Icardi dos últimos 2 jogos, aí eu acho que vai ficar difícil para o PSG. Você falou do Atlético de Madrid ali antes de dar o pitaco. A gente tem que lembrar que o Atlético de Madrid eliminou o atual campeão, né? E o time que estava jogando muita bola, que era o Liverpool, campeão inglês, último campeão da Champions. O Liverpool acabou sofrendo pela falta de goleiro, mas o Atlético de Madrid, em pleno, eliminou a equipe do Liverpool. Diga, Bruno. Foi um feito, obviamente, extraordinário, até porque foi o Liverpool no melhor momento dele, né, na temporada. Não era o Liverpool pós-paralisação, era o Liverpool que estava imbatível no campeonato inglês, era praticamente só vitórias. Mas vale ressaltar que o jogo da eliminação, o Atlético de Madrid tomou um massacre ali. Acabou vencendo o jogo na prorrogação, mas foi aquele jogo que só deu Liverpool. O Oblak, que é um diferencial, porque é um dos melhores goleiros do mundo, fez uma partida espetacular,
mas o Liverpool amassou muito o Atlético de Madrid. O Liverpool criou muitas chances, acabou passando deu um pouco de sorte do fato do Alisson não ter jogado a partida, que estava lesionado na época. Então, teve esses fatores aí. Como eu falei, não vejo o Atlético de Madrid esse ano tão forte quanto em outras temporadas, como nas temporadas que ele chegou na final, que podia muito bem ter sido campeão. Mas, da mesma forma que eu falei para o Leipzig, são só 3 jogos. O time dá 3 jogos para ser campeão. Qualquer time que está nas quartas de final hoje está a 3 jogos de ser campeão. O Atlético de Madrid tem uma defesa super respeitada. Então, é aquilo. Às vezes se fechando, partindo para o contra-ataque, pode muito bem vir a ser campeão. A gente tem que lembrar que eles têm um cara no banco chamado Diego Simeone, né? Então, as vitórias... A vitória em cima do Liverpool foi a lá Simeone, acho que mais impossível, né? Então, tem que respeitar o Atlético de Madrid. Também não vejo ele sendo esse protagonista todo, mas quem sabe, né? O Atlético de Madrid, alguém dava nessas temporadas que ele chegou à final o Atlético de Madrid como protagonista? Os times dessa chave é o time mais cascudo, né, Pedro? O Atlético de Madrid, eu considero, pelo menos. E é o mais copeiro também, né? Como vocês bem falaram. O que você falou, o Simeone, ele consegue armar um time que vai jogar aqueles 3 jogos ali dando a vida e fechando o gol se precisar. Botar os 10 jogadores lá dentro do gol junto com o goleiro bota. Então, o Atlético, ele tem tudo para ir muito bem desse lado da chave, né? Dos times que não tem título da Champions. Pois é, Léo. Exatamente isso. Eu queria, antes, Bruno, você quer completar? Para a gente encerrar aí. Sim, só para ressaltar o ponto do Leal, se eu não me engano, o Atlético de Madrid é o único dos times que chegou em final da Champions League. E chegou 2 vezes recentemente. Uhum. Outros Atalanta... derrotas para o Real Madrid. Exatamente. O Atalanta, o Leipzig e o PSG não. Então, como o Leal falou, é o mais cascudo, é o que ele está mais acostumado com esse momento. E é um time bem copeiro. E já que você puxou o Atlético de Madrid, ele pode ser campeão no estádio onde perdeu a final para o Real Madrid, que é a final que foi 4-1 com o gol do Cristiano Ronaldo de pênalti no final, que ele tira a camisa, tudo aquilo. Aquela final foi em Lisboa também. O gol do Sérgio Ramos aos 93 para fazer o empate também era em Lisboa. Pode ser uma história meio de redenção assim também. Sim. Pois é, uma história de redenção que eu acho bem mais difícil de acontecer, agora eu vou chamar o Rafa, que ele deu o destaque dele, é o Chelsea, né? O Chelsea acabou voltando muito bem dessa parada, já estava bem, mas acho que surpreendeu mais ainda depois dessa parada. Acabou perdendo a final da Copa da Inglaterra para o Arsenal. Mas o Chelsea tem uma missão, assim, diria que 99% impossível, que é reverter um 3-0 na Alemanha contra o Bayern de Munique. Rafa, você já falou que você acha que o Bayern é um dos favoritos a ganhar essa Champions. Como é que você vê esse confronto? É só cumprir tabela? Olha, eu acho que o Chelsea, claro, não acho que seja só cumprir tabela. Eles vão ter que ir para cima de qualquer maneira, mas o time do Chelsea é um time em construção. Todo mundo sabe disso. O Chelsea não pôde fazer grandes negociações no início dessa temporada, mas na próxima já tem o Ziyech e o Werner também, e também o Havertz também, que tem. Vamos colocar momento thread do Bruno no episódio. Tem uma thread do Bruno no Twitter sobre o Havertz, aí quem quiser ver lá, Twitter do Bruno. Então, eu acho que o Chelsea vai ter que ir para cima, mas aí indo para cima vai ficar tudo aberto para o ataque do Bayern, que é um ataque avassalador. Não tem como fugir. Provavelmente vai ser outra vitória do Bayern. O Bayern vai conseguir continuar. Eu acho que vai chegar até a final o Bayern. Acho que dos times desse lado da chave é o melhor. Talvez o City chegando ali atrás, tem claro a Juventus, mas eu acho que só vai provável que seja outro massacre do Bayern, com todo respeito ao Chelsea. Só completando o que o Rafa falou, para a gente ter uma ideia do quão favorito o Bayern é, o Bayern está invicto a 27 jogos, não perdeu em 2020. A última derrota foi em 7 de dezembro de 2019. E nesse meio tempo são 26 vitórias e 1 empate. Esse é o retrospecto recente do Bayern. É muito azarão o Chelsea. É impressionante, é impressionante. E o Bayern, eu não vou nem botar no ponto aqui que se para essa temporada o time já está monstruoso, para a próxima então, com a chegada do Sané, já é uma coisa que eu nem vou entrar aqui porque não vai jogar agora. Mas o Bayern realmente é favoritaço. Completa, Rafa. Não é um demérito do time do Chelsea. O Lampard, o trabalho do Lampard até agora está sendo incrível. Com o time jovem que o Chelsea tem, fazer o time jogar bem muitas vezes,
chegou à final da FA Cup há um pouco tempo, claro que perdeu para o Arsenal, mas perder para o Bayern não é um demérito. O time chegou até o limite que tinha, acabou no sorteio para as oitavas pegando o Bayern. Então, não é um demérito. Acho que a gente tem até que tirar o chapéu para o Chelsea para a temporada que eles fizeram. O Chelsea deu aquele famoso azar do Arsenal, né? Ele roubou um pouquinho o azar do Arsenal de Londres ali e acabou pegando o Bayern logo nas oitavas e tá virtualmente, assim, vou botar assim, virtualmente eliminado. Mas como você falou muito bem, não é demérito do time do Chelsea, é porque realmente pegou um adversário muito bem preparado e muito forte em Champions League. Bom, Léo, já que você falou aí do papai Cristiano, como você citou, eu queria que você citasse esse confronto da Juventus, que é um dos confrontos interessantes, né, cara? A Juventus perdeu o jogo da ida para o Lyon que acabou fazendo até um jogo duro contra o próprio PSG agora na final da Copa da Liga da França, acabou perdendo nos pênaltis. Então, o time do Lyon ali não é um time fraco, não, cara. Ele pode fazer frente para a Juventus que acabou sendo campeã italiana. Mas como é que você vê a Juventus, né, e a postura do Cristiano Ronaldo nesse jogo para enfrentar o Lyon, tendo que reverter esse resultado aí de 1-0? Pedro, o interessante do time do Lyon, cara, a gente vê pontos muito positivos, assim, a gente tem o Bruno Guimarães jogando muito bem, a gente tem o Memphis Depay, que é um líder do time, é um dos principais jogadores do time há alguns anos já, e com certeza para ele vai ser muito importante esse jogo, até porque, cara, é o jogo da vida do Lyon, né? A única chance do Lyon jogar a Champions League ano que vem é vencer a Champions League, eu acho. Ou, não sei se tem a vaga o vencedor? Se eu não me engano, o Lyon ficou em sexto esse ano, ele não foi nem pra Europa League. Ele não tá nem teve um ano muito difícil, mudou de comandante. O Silvinho treinou o Lyon, se não me engano, por um tempo também. A proposta deles era, tipo, recomeçar o campeonato e quando, entendeu? Acordar pro campeonato quando voltasse. Só que o campeonato não voltou e o Lyon ficou na bronca, né? Ficou sem torneio nenhum, sem nada para jogar. E agora essa Champions League eu acho que é tudo para eles. E é como você falou, eles estão muito vivos na competição. Venceram o primeiro jogo. E não vai ser nenhuma surpresa se eles desclassificarem a Juventus. Por mais que o que eu falei, que tem o Cristiano Ronaldo, a Juventus tem um time mais caro, é um time melhor no papel que o Lyon, mas a gente volta para aquele papo que vocês falaram, é um jogo só. Então, se o Lyon der a vida, fechar a casinha ali, ele leva fácil 0-0 com a Juventus. Até porque a gente tem que lembrar também que a Juventus não é um time tão ofensivo assim, por mais que tenha o Cristiano Ronaldo, por mais que tenha o Douglas Costa, por mais que tenha tantos jogadores habilidosos, jogadores no meio campo como o Pjanic, como o Matuidi, mas a gente tem que lembrar que a Juventus não é um time que marca tantos gols assim e vai sofrer nesse confronto com o Lyon, sem dúvida nenhuma. E o Bruno quer falar ali embaixo. Fala aí, Bruno. Que complementando, o Lyon paralisou o PSG, foi 0-0 a final da Copa da Liga Francesa. Acabou que o PSG venceu nos pênaltis, mas foi 0-0. Não sofreu gols do PSG, o PSG sem Mbappé, mas com Neymar e com Di Maria. E o Lyon também vai enfrentar uma Juventus sem Dybala e sem Douglas Costa, provavelmente sem Douglas Costa. E o Dybala, então, é bem mais improvável que jogue. O técnico falou que ele não joga. Então, é uma Juventus sem dois atacantes titulares. Apenas o Cristiano Ronaldo, do trio de ataque, vai jogar. E, apesar de ter sido campeã, não foi a Juventus tendo as melhores atuações nessa temporada. Tanto que foi campeã italiana, chegou na Copa da Itália, mas o trabalho do Sarri é bem criticado, até na imprensa italiana, fala-se até de Pochettino indo para lá, ou outro treinador, mas porque o trabalho do Sarri não está sendo dos melhores. Dizem que ele não está conseguindo tirar, e realmente não está conseguindo tirar, o melhor do time, o melhor do que o time pode oferecer. Tem muita dificuldade de criação, apesar do Cristiano Ronaldo ter feito uma ótima temporada, estar fazendo uma ótima temporada, o campeonato italiano ficou até bem próximo da chuteira de ouro, mas é só ele ali que está despontando mais, e o Dybala vai fazer muita falta, com certeza. Ele e o Douglas Costa vão fazer muita falta nesse time. O Douglas Costa realmente é um caso à parte, né? Aquele jogador que, se pudesse jogar, jogava muita bola, joga muita bola, mas parece que o corpo dele não deixa, né? Infelizmente, esses problemas físicos que ele vive a carreira são intermináveis. E aí o Bruno citou a final da Copa da Itália, que a Juventus acabou perdendo. Eu queria falar agora, Léo, com você mesmo, porque eu vejo uma situação parecida. É um jogo também... acho que esses dois jogos, para mim, são dos mais interessantes. Porque você tem um Barcelona e Nápoles, né? A gente está falando da Nápoles, que ganhou da Juventus, acabou ganhando nos pênaltis a Copa Itália.
Porque é um jogo interessante, porque o Barcelona ele vive um período muito instável. A gente teve agora o Arthur pedindo para sair de lá, o Messi criticando o elenco, a equipe não se entende com o treinador. Então é uma equipe muito instável. E você tem um Napoli que empatou o primeiro jogo de 1-1, tudo bem, o jogo foi na Itália, mas que também, para mim, eu vejo um confronto muito aberto. E o Rafa até no início do programa lembrou, a gente nem falou do Messi, nem lembramos do Messi. Como é que você vê esse confronto aí, essa questão toda de instabilidade do Barcelona e o Napoli podendo tirar ali uma vaguinha do próprio do Barcelona e aí, enfim, eu acho que causaria um efeito dominó aí no Barcelona que eu nem sei como é que essas consequências seriam se o Barcelona cai para o Napoli na Champions League. O meme que eu mais tenho visto ultimamente quando eu abro o Instagram para procurar é que o Barcelona tá sem zagueiros ultimamente, né? O time perdeu vários zagueiros, tá com problema de lesão. O único zagueiro que o Barcelona tem nesse momento é o Piqué. Vai ter que improvisar alguém para jogar esse jogo contra a Napoli. E é o que vocês falaram também, né? Outro fator que está do lado da Napoli é que eles estão melhor nessa volta que o Barcelona. O Barcelona já não conseguiu vencer o Campeonato Espanhol, né? Que a gente já tinha feito um programa anterior sobre o Campeonato Espanhol. A gente tinha uma expectativa maior pelo que o Barcelona apresentou pra gente. E eu fico agora mais tendencioso a achar que a Napoli passa. Por mais que o jogo seja... Acho que agora é no Camp Nou o jogo, né? Essa volta é no Camp Nou. Por mais que seja um jogo sem torcida, então eu acho que isso já iguala os dois times. Eu acho que o fato do Barcelona não ter a torcida próxima vai atrapalhar muito. E é o que vocês falaram, a Napoli está muito melhor esse ano que o Barcelona. A Napoli tem bons jogadores e tem tudo para tirar o Barcelona nesse confronto. Eu acho que eu vejo um confronto muito interessante. Não sei, eu fico até dividido a dar esse palpite que você deu. Não me surpreenderia se o Barcelona fosse eliminado. Mais até que o PSG com a Atalanta. Essa é a minha visão. Não me surpreenderia ver o Barcelona eliminado. Mas eu teria que pensar até um pouquinho mais para dar um palpite para esse jogo. Um outro jogo agora que o Bruno falou ali no início, eu queria chamar ele para a gente... E antes da gente fazer uma brincadeira aqui, eu quero chamar vocês para fazer aquele momento palpitão. Antes da gente, faltou a gente falar sobre um jogo, que é o jogo do Real Madrid, do Manchester City. Bruno, não sei se você concorda comigo, mas se não tivesse tido essa parada por causa da pandemia, eu já dava o Real Madrid como eliminado. Porque o Manchester City jogava muita bola, o Real Madrid não vinha bem, então eu já dava perdeu na Espanha, né? A gente tem que lembrar que perdeu na Espanha. O Sérgio Ramos está suspenso também, ele foi expulso no primeiro jogo, ele não joga. Exatamente, sem Sérgio Ramos, então eu dava o Real Madrid ali praticamente, virtualmente eliminado. E aí, depois dessa parada, muda tudo, né? O Real Madrid ganha o Campeonato Espanhol, o Manchester City tem uma pequena queda, não é uma queda muito grande, mas é mais a ascensão do Real com essa conquista do Campeonato Espanhol, e digo até mais, digo no coletivo, o Real Madrid jogando muito bem, o Sérgio Ramos jogando bem, o Vinícius Júnior se encontrando no Real Madrid, sendo ali protagonista, o Benzema jogando muita bola. Você acha que o Real Madrid tem chances de eliminar o Manchester City e reverter esse placar na Inglaterra? Eu acho que tem. O Manchester City continua sendo favorito, continua tendo um ótimo trabalho com o Guardiola. O De Bruyne jogando muito, muito. Foi o melhor jogador do campeonato inglês de longe. Né? Que o prêmio para o Henderson foi mais simbologia e tal, mas... Prêmio para o campeão. Dali. O Liverpool foi campeão, depois de 30 anos, deram para o capitão, simbologia e tal. Mas a questão de quem foi o melhor jogador com bola foi de longe o Kevin De Bruyne, 20 assistências, igualou o recorde do Henry. E então é um time ainda muito forte, o do Manchester City, mas o do Real Madrid, ele, como você falou, antes da pandemia era um time que oscilava muito. Naquela época o jogo também já daria vitória certa para o Manchester City, mas hoje é um time bem mais ajustado, um time que voltou muito bem da pandemia, mesmo quando não teve as melhores atuações, conseguiu ter o resultado bom. Ele jogou alguns jogadores se destacando muito bem, Benzema fazendo uma ótima temporada, voltou muito bem da paralisação, Vinícius Júnior também muito bem, o próprio Rodrigo jogando bem em vários momentos, Casemiro, o Toni Kroos, mas é um time que está bem ajustado. Então, ele vai chegar muito forte, é um jogo só. Vai ter a questão também do gol fora de casa, pode acabar pesando, porque 1-0 dá para o Real Madrid dar classificação para o Manchester City, mas é um time que vai dar bastante trabalho, vai ser um jogo muito interessante
E vale ressaltar também que no jogo de ida, o gol do Gabriel Jesus teve um empurrãozinho nas costas do jogador do Real Madrid, mas o juiz acabou não vendo. Então, o jogo estaria ainda mais em aberto, né? Se fosse 1-1, aí sim seria uma partida que tudo poderia acontecer. Mas, claro, eu acho que o Manchester City é favorito, mas o Real Madrid vai vir com força e se ele acabar passando de fase, não vai ser uma surpresa. Foi bom você lembrar, Bruno, que a gente acaba até esquecendo, né, desse critério do gol fora de casa. A gente devia ter lembrado isso até um pouco mais cedo, mas esses jogos que ainda teriam que ocorrer na segunda partida, eles vão ser disputados nos estádios. A gente falou aqui ao longo do programa, você deve ter percebido, mas esses jogos vão ser disputados nos estádios dos times que fariam essas segundas partidas em casa. E o critério do gol fora de casa, como o Bruno bem lembrou agora, está valendo. Então, se a Juventus perdeu por 1-0 e tomar um gol, vai ficar numa situação complicada. O Real Madrid aí tendo que reverter, fazer um 2-0 pelo menos para poder se classificar. Então, após isso, a gente tem os jogos em Lisboa, que aí sim, jogos únicos, sem gol fora de casa, e todo aquele sistema que a gente conhece. Bom, agora eu queria fazer aquele momento que ou você vira meme, ou no final, se você acertar, você vira eu falei, eu disse, está gravado. Então, eu quero começar aqui nesses palpitões, nossos palpitões. Hoffman, eu queria começar com você. Eu queria o seguinte, a gente vai falar a final da Champions, o campeão, e explicar o porquê que você acha que essa vai ser a final. Uma breve explicação, pelo amor de Deus, senão a gente não acaba esse programa nunca. Tá bom? Então, é a final e o time campeão. Hoffman, começa com você. A final vai ser entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid. O Bayern de Munique vai pelo futebol excelente, o time muito, muito bem ajustado, tudo um excelente futebol. E o Atlético de Madrid vai pelo efeito Simeone, jogos únicos, o Ferrolho vai chegar na final, mas não vai ser o suficiente para vencer o Bayern. Bruno, você. A final vai ser Bayern de Munique, também pelo mesmo motivo que o Hoffman falou, é o melhor time da competição. E PSG, Neymar vai ter o efeito Neymar, e o campeão vai ser o PSG, esse é o ano do Neymar. Neymar vai ser campeão, ainda vai ser o melhor jogador e ainda vai ganhar o melhor do mundo no fim do ano. Adulto Ney. Olha aí. É o momento do adulto Ney, finalmente é o momento dele pelo PSG. Primeira vez chegando nesse momento decisivo da Liga dos Campeões, saudável. Então, o Mbappé não está saudável, mas ele vai estar e é o momento dele. Rafa. Eu vou colocar o posto de ou virar meme ou virar um gênio. Bayern, como todo mundo. Atalanta. Eu ia de Atlético, mas eu falei, vou de Atalanta porque para ser diferente do Hoffman. Então, mas aí o Bayern vai ser campeão, vai acabar o sonho da Atalanta. O Rafa botou a Atalanta na final e acabou com o sonho da... É aquela história, chega na final, pô, vai ganhar. Aí tem um monstro do lado. Pô, história trágica para a Atalanta, para o torcedor da Atalanta, apesar de ter chegado na final. Léo, a sua final e o seu campeão? Olha, eu vou também no diferente, eu vou fazer meio que nem o Rafa, eu vou arriscar um pouco. Eu acho que do lado dos times mais experientes, os times que ainda vão jogar as oitavas, eu acho que chega o Manchester City. Acho que o City pode chegar na final, é um time forte, é um time que está sendo pouco falado, é um time treinado pelo Guardiola, que para muitos é um dos melhores técnicos do século XXI, um dos melhores técnicos da atualidade, talvez de todos os tempos. E do lado dos times inéditos, né, do lado dos times que ainda não venceram a Champions, eu coloco o Atlético, até porque o Atlético é a escolha mais coerente, é o time mais copeiro. E para a final, eu também coloco o Atlético, eu acho que vai chegar a vez do Atlético. No estádio em que eles perderam, acho que seria uma grande narrativa ver o Atlético vencendo no Estádio da Luz e vencendo em cima do Guardiola, né? Por mais que eu tenha falado muito bem dele, eu não gosto tanto dele assim, então seria muito bom para mim também ver o Atlético vencendo o Guardiola na final. Seria um roteiro impressionante. Eu acho que se a gente for falar da sua alfinetada no Guardiola, vai dar outro programa, então fica para um programa só. A gente pode até discutir em outra oportunidade. Aí lembrando até que o Guardiola seria campeão em cima do Bayern, né? Aí a lei do ex prevaleceria, quer dizer, eliminaria o Bayern, não seria campeão, desculpa, eliminaria o Bayern nessas fases aí antes da final. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje, nesse linha de 5 extra, né? Como o Bruno falou, linha dos campeões hoje. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal.
E bom, a gente ainda volta essa semana com mais linha de 5 e você espero que esteja com a gente novamente. Obrigado aqui aos meus companheiros e uma boa noite.